Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos até 1h45, debatendo bastante as questões do futebol, especialmente o empate do Grêmio em 1-1 ontem na Arena. O Grêmio que saiu ganhando, né, no primeiro tempo ainda, voltou no segundo tempo de forma irreconhecível, mas parecia que tudo ia terminar bem, que o Grêmio ia conseguir ganhar o jogo. E estava 1-0 até o último lance da partida. O destino foi cruel e caprichoso com o Grêmio, né? Porque não deu tempo nem de dar a saída e o Grêmio acabou entregando o empate para o Flamengo. Se a gente considerar que o Santos perdeu em casa para o Cruzeiro, se a gente considerar que o Corinthians só fez 1-0 em casa contra a Chapecoense e ainda hoje tem Bahia e Palmeiras, é em Salvador e a tendência é que o Palmeiras não ganhe, nós podemos daqui a pouco chegar à conclusão que, respeitando todas as circunstâncias, o predomínio do Flamengo ontem, lá pelas tantas, podemos concluir que o melhor resultado vai ser o do Grêmio. Porque é um enfrentamento de iguais. Quem garante que no Rio de Janeiro quem vai jogar mal será o Flamengo? E outra, agora é uma briga de estratégia, senhor Ayrton Rusch, o senhor Maurício Freitas. Como vai ser a estratégia que será montada pelo Flamengo, que não pode jogar a cada 3 dias sempre com o time titular, e ele poupa, ele pinça um que outro, né? Ele poupa 1, 2, ontem não veio o Guerreiro, veio o Lincoln, daqui a pouco poupa o Diego, que tem mais idade, poupa o Paquetá, que é o craque do time, enfim. Tira o Everton Ribeiro. Tira o Everton Ribeiro, né? E o Grêmio não. O Grêmio, quando poupa o time inteiro, ou quase o time inteiro. Agora é uma guerra de estratégias também. Ayrton Ruschel, boa tarde. Que alegria voltar aqui. Já estava com saudade, Maurício, reencontrá-lo. Primeira coisa que fazia é mandar um abraço e um beijo pro meu neto, que estava falando comigo agora, que assistiu o programa. Então, um beijo para ele, Arthur. Tudo bom? É um gremistinha saiu da gema, Rec. Não. É um gremistinha que saiu a mãe dele farda ele de cima a baixo de Grêmio, ele vai sempre fardado. E se não for gremista, não, acaba sendo excomungado. Ele tinha aquela opção de ser gremista ou gremista, daí ele fez uma escolha. Ele podia escolher uma das cores, o azul, preto ou branco. Ele ficou bem à vontade. Mas, Rec, tu sabes que já conhece por estilo, nós estamos há mais de 2 décadas juntos, né, Rec? Para comigo eu nunca faço terra arrasada. Eu sempre tento tirar o que aconteceu do jogo, né? Que são 2 análises, o que tu precisa arrumar para sempre e o que tu precisa arrumar para o jogo. Primeiro, ficou claro que a equipe do Grêmio está envelhecida. Envelhecido o que é? Muitos jogadores com idade avançada simultaneamente. Pegou um time rápido, as trocas que aconteceram durante o jogo por lesão dificultaram tu consertar, tu dar perna para o time, e aí deu esse problema. Então, a questão macro o Grêmio está com muitos jogadores acima da idade, e posso enumerá-los, os 2 volantes que são o coração do time, são jogadores há mais de 30 anos. Mas especialmente o segundo volante que entra nessa conta, especificamente por opção atual do Renato. Ele coloca o Cícero sabendo desse risco de envelhecer o time, né? Mas, Maurício, todas são opção do Renato. Ou tu acha que alguém apita lá, ou tu acha que alguém farda naquele time? Uma que não foi opção foi o Marcelo Oliveira, por exemplo. Essa não foi tanto opção porque o Cortez estava descontado. Não, mas o simples fato de o Marcelo Oliveira estar disponível há quase 1 ano e meio para o Renato, embora nós julguemos que ele tenha deficiências técnicas, é uma escolha do Renato também. Ele poderia não ser a escolha do jogo em relação ao Cortez, mas ele estar fazendo parte do plantel, ele ser um jogador do Grêmio, é uma escolha do Renato. Então eu digo assim, o Grêmio teve essa questão. E aí no jogo, Rec, depois a gente faz uma análise mais profunda, mas aconteceu aquilo. Teve a lesão de surpresa do Léo Moura, a do Cebolinha, e aí ele não pôde botar o Jailson no meio de campo para tentar segurar aquela avalanche do Mengo. Pois é, mas aí ele botou o Marinho. Quando ele botou o Marinho, não poderia ser já o Jailson, do jeito que se desenhava o jogo? Porque o Marinho entrou mal, né? Mas aí o que ele faria com o Cícero? O Cícero teria que fazer as vezes do Everton. Porque o Renato, nesse quesito, ele tem adotado uma coerência, que ele só escala o Cícero para fazer as funções do meio. Ele não escala para fazer as beiradas.
O Cícero não fez em nenhum momento a função nem do Ramiro, nem a função do Everton. Ele ou entrou no ataque naquele período em que precisava de um centroavante, porque o Jael não era a opção ideal considerada naquele momento. Então ele coloca o Cícero fazendo ou o miolo do ataque ou o sistema defensivo. Ele não coloca o Cícero para fazer beirada. Então daqui a pouco foi nessa deficiência. Mas são circunstâncias de jogo, né? Estou ouvindo o pessoal conversar aqui na retaguarda, e isso, tira o meu retorno, não tira a concentração. Estava tentando fazer sinal, não consegui. Maurício, só para a gente não perder o foco. O que foi inesperado no jogo? Tu jamais substituiria um lateral em condições normais. A lesão do Léo Moura foi uma lesão excepcional. Foi uma substituição que tu queimou sem saber. Mas o Grêmio já tem utilizado a substituição do Léo Moura como praxe. Se tornou comum no primeiro semestre, saiu o Léo Moura e o Ramiro ir para lateral. Mas o Maurício, o Cícero vai ter que fazer isso, o outro vai ter que fazer... O técnico é pago para não fazer sempre as mesmas coisas, senão não precisa técnico. Coloca o Vargas ali na beira do campo. Porque se for com decoreba, bota o Jailson e quem vai sair, não sei. Qual a função que o Everton vai fazer, que o Cícero vai fazer. O que ficou Daqui a pouco poderia entrar o Jailson na vaga do Léo Moura e o Ramiro faz um pouco o lado, fecha vamos diferente. Entender o Flamengo. O Flamengo jogou... não deixar o Flamengo passear. Exatamente. O Flamengo jogou 4-1, ele só tem um volante, e uma linha de 4 onde todos são virtuosos. Ali ninguém briga com a bola. Daqueles 4 ali, qualquer um, e um centroavante também, que não é grande coisa ali. Mas aquela linha de 4, aquela linha é que ficou pro Maicon e pro Cícero segurar. E eles passavam visivelmente com mais velocidade, com mais intensidade. E o gol, embora o que nos doa, eu digo que quem deixou para namorar depois do jogo não namorou, porque foi tomar um gol aos 49 e tira a paciência, tira a paciência de qualquer um. Mas que também fez justiça ao placar, também eu não tenho dificuldade nenhuma de reclamar, de reconhecer, porque 5 minutos antes o Diego perdeu um gol na pequena área de cabeça ali, já sozinho. Então o Flamengo estava penetrando com muita intensidade na área do Mas o bom é que o Grêmio vai vivíssimo pro Rio de Janeiro. Sim. Por isso que eu não faço terra arrasada, por isso que eu separei a análise, né? Claro. Aí já tem gente tá morto que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. O pessoal sai de um 0 a 100 também, que né, Rec? É que também as pessoas às vezes fazem um pouco terra arrasada com empate 1-1 em casa, porque tem ainda a memória do gol qualificado que não existe esse ano. Exatamente. Na Copa do Brasil, empatar 10-10 ou 0-0 é a mesma coisa agora. Vamos para a parte ruim da notícia e a parte boa, desde ontem. A parte ruim. O Grêmio se mostrou igual ou até inferior ao Flamengo. A parte boa, o Grêmio pode ganhar do Flamengo no Rio? Pode. Já ganhou em situações muito mais adversas. Em 97, o Grêmio não tinha um time para botar em campo, botou o Otacílio e o João Antônio, que não tinham nem condições de jogar com a camisa do Grêmio. O João Antônio há muito tempo lesionado, até surpreendeu. Disse, eu vou pro Rio, mas de que jeito? Vai jogar. E o Otacílio era a reserva do Grêmio. E fez um dos gols mais lindos que essa Copa do Brasil ainda bem, porque se há um cara que merece... Não, o João é imbatível. É imbatível. Mas é que eu quero dizer assim, isso aqui... E a parte boa é o seguinte, Ruxa, só para concluir. Passando, pega Chapecoense ou Corinthians. Olha, se o Corinthians se fresquear, vai sobrar para Chapecoense. Já sobrou uma vez para o Internacional, que era time de Série B, já na época, né? Então, nunca vai ser de Série B, mas na época era. Já quase sobrou para o Brusque no mesmo ano. E esse ano, se fresquear, vai sobrar, porque jogou muito pouco, fez só 1-0 na Chapecoense, em casa, e em Chapecó a cobra vai fumar. E lá eles lotam o estádio, fazem uma pressão, criam um ambiente muito favorável, né, em relação... Eu só quero insistir também no regulamento, a mudança do regulamento. Aí da Grêmio e Chapecoense. Também nos favoreceu, exatamente por isso. Porque como o Grêmio não vai precisar, por exemplo, se fosse o regulamento antigo, o Grêmio sairia desclassificado. Começaria o jogo desclassificado. E aí a pressão é ruim. Teria que propor o jogo, teria que sair, o Flamengo iria privilegiar a posse de bola. Então o Grêmio poderá fazer lá o jogo que quiser fazer. Agora, teremos que até lá, e para que entender, o torcedor que não acompanha muito a miúde, o Grêmio agora vai para o Brasileiro, vai para a Libertadores, vai para o Brasileiro. Quando chegar o jogo de novo com o Flamengo lá, que é daqui a 15 dias... Já vai ser outro treino. Já é outro treino, já é outra escalação e é outro time. Que dê tudo certo, porque o Grêmio está perdendo gente aí que não se imagina perder toda hora. Bruno Cortez, por exemplo, com a saúde de ferro que tem, não se imaginava que fosse sofrer tanto para voltar ao time, né?
O Corinthians que você citou há pouco, que tem esse confronto complicado com a Chapecoense, ele joga agora com o Atlético Paranaense, o Brasileirão pode preservar alguns jogadores. Depois tem um jogo com o Colo-Colo, fora de casa pela Libertadores, e 2 confrontos com a Chapecoense em Chapecó. Um pelo Brasileiro, 3 dias depois pela Copa do Brasil. Então não é uma sequência tão fácil. A gente tem a mania de só achar que é a gente, né? Só a gente está com o calendário apertado, não todos que estão na Libertadores e Copa do Brasil. E o Corinthians desmanchou meio time, né? O Corinthians não tem mais. Tá chegando gente, né? Tá chegando gente, mas na Copa do Brasil, quem não foi inscrito até dia 31 já não joga mais. Vitinho foi o último inscrito, né? Por isso é que se disse, mas que milagre o Flamengo conseguiu. O Flamengo conseguiu um milagre mesmo. É que tu com 40 anos de jornalismo, tu sabe que não há milagre nenhum, né? Quem conhece aquela Mas CBF, foi um provisório. quem já entrou naquela CBF lá... Tu acha que o documento vai chegar depois? Para fazer uma inspeção. Quando das oportunidades que tive de ser dirigente do Grêmio, eu ia naquela CBF lá, já início 2000, primeira vez, 2001, eu ia nas reuniões do Clube dos Três, depois passava na CBF lá. Aquilo lá que tu tá lá naqueles corredores, tu sabe que acontece o que for preciso. Acontece o que for preciso. E tu lembra o que acontecia quando o Ricardo Teixeira tinha um sítio? Os presidentes nem iam na CBF, iam no sítio do Ricardo Teixeira. Eu não vou contar o episódio de um presidente da dupla Grenal, não interessa se é Grêmio Inter, que tinha um pepino no final de semana. Vou pular essa parte. Pula essa parte. O final de semana foi com o doutor Ricardo. Com o doutor Ricardo. O doutor Ricardo resolveu tudo. Então, mas também, se tivesse com qualquer problema, tratasse com o doutor Ricardo. Mas os dirigentes ficaram amigos do doutor Ricardo. Ele gostava de um esquinho. Lógico. A gente só não pode esquecer, que tem um detalhe nessa negociação do Flamengo que certamente o ajudou na hora de negociar. O Flamengo está pagando 10 milhões de euros para trazer o Vitinho. Se eu estou negociando com o Ruschel e eu tenho um prazo apertado, eu digo, Ruschel, o negócio só sai se tu me liberar hoje o teu documento no sistema da FIFA aí, porque eu preciso do cara ontem. Sim. Não vou pagar 10 milhões para ele não jogar. Isso ajuda também. Maurício, o Flamengo com a grana chega... Ajuda, mas o que a gente diz... E não depende do... Pela prática, a gente sabe o que é a dificuldade, tu reclama, quando pega ainda fim de semana, quando pega datas de fim, a dificuldade que tu é para tu encontrar alguém, para tu fazer chegar do tempo do Telex, para chegar ao Telex, hoje para chegar às comunicações. Então, mas não é fácil. É que hoje é um sistema online, né, Ruxa? Hoje o... E não entrou mal o Vitinho, né? Hoje o clube do Vitinho entra lá na Rússia. Bom, os dirigentes estão viajando, estão em pré-temporada, estão no Japão. Eles entram no sistema, digitam os dados, liberam o sistema. Aqui no Brasil chega a liberação na hora, não depende mais do famoso fax da Rússia, né? Que demorava 10 anos para chegar, não depende mais. Agora digita, dá um confirma no sistema e está tudo liberado. Isso também facilita. Mas é que facilita às vezes. Mas a semana passada já facilitava para os outros também. E continuava demorando 2, 3 dias. O Santos não escreveu. O Santos não escreveu os jogadores. Tu entendeu? O modernismo vale para todos. Mas os jogadores do Santos chegaram muito antes. Sim, mas e quando é... O Santos deve ser uma... Não, Rec, tem uma... Deve ser o Chulapa trabalhando lá na administrativa. Tem uma diferença. Tu tá falando de jogadores do Santos que são estrangeiros. Jogador estrangeiro chega no Brasil, tem que ir na Polícia Federal, tem que obter o visto, tem que às vezes voltar para o seu país, tem toda uma burocracia muito maior do que para um brasileiro trabalhar aqui, né? Visto de trabalho, lógico. Não dá para comparar a chegada de um estrangeiro com a chegada de um brasileiro. Bom, de qualquer forma, o Grêmio ontem deixou escapar uma bela chance de ter vantagem. E aí as teses todas acabam indo para o saco, porque o Grêmio pegou o São Paulo e virou em cima do São Paulo. O Flamengo não virou, então o Grêmio é melhor do que o São Paulo. A gente tem uma necessidade de se antecipar aos fatos, porque bastava dizer que era um enfrentamento de iguais e que ia decidir em 190 minutos quem é o melhor. Eu meio que fiquei nessa linha aí. É claro, dá para lembrar que o Grêmio em casa virou contra o São Paulo e o Flamengo em casa perdeu para o São Paulo. Saiu perdendo, não conseguiu virar. Porém, a formação era outra, o entusiasmo do Grêmio naquele dia foi extraordinário, o Everton jogou muito. Ontem parece que a presença do Tite meio que encabulou, ele começou bem o jogo. Começou bem o jogo e foi, exagerou nos dribles, né? Acho que ele quis resolver toda a parada dele ontem. E mais marcado. Tinha mais 2 observadores, né? Manchester e Bayern. E mais marcado, porque visivelmente o Flamengo se organizou para marcar. Até porque, como a única jogada aguda do Grêmio se tornou o Everton, é evidente que o time adversário
se monta e ele não dribla mais um jogador, que ele dribla um sempre com uma sobra. E o Maurício sempre tem uma sobra, ele tem que passar por dois. A marcação está dobrada em todos os setores, e especialmente nele. E o Maurício o Barbieri mostrou que tem competência, tem farinha no saco. E tem estrela também, né? Tem estrela. O Flamengo me pareceu bem arrumado taticamente, jogadores bem distribuídos. E ele teve uma sorte, porque ele mandou aos 30, 35 minutos de jogo aquecer o jogador que ia substituir o Paquetá. E aí o Paquetá, nos últimos 15 minutos, ele demorou a fazer a substituição. O Paquetá fez uma jogada extraordinária e acabou que não saiu e foi o artífice daqueles 15 minutos finais, ele e o Everton Ribeiro, né? 2 jogadores muito rápidos, muito técnicos. Uma expressão que os colegas de vocês estão cunhando muito, que é o jogador quebrador de linha, né? Não é o jogador só que toca, é o jogador que dribla e faz a ultrapassagem, né? Então, esse quebrador de linha, para mim, ele hoje no futebol moderno, ele trata-se de um jogador muito importante e eles têm 2 ou 3 que fazem isso com naturalidade. É que o jogo do Grêmio com o Arthur, embora o modelo continue o 4-2-3-1, não tem problema nenhum, mas o Arthur, quando virava o corpo, ele já deixava 2 ou 3 do lado ou para trás, né? E ia, né? E isso fez falta ontem. O jogo não clareava, o jogo do Grêmio não clareava, né? Então... Tu só valoriza a posse de bola que o Arthur dava quando tu não a tem. Porque ontem nós, que angustiados, volto a dizer, o gol, a gente que acha que entende um pouco de futebol, o gol era uma eminência, né? Ele estava para acontecer. O Flamengo penetrava pelos 2 lados com muita naturalidade. Mas aí, quando tu recuperava a bola, aí tu sente falta do Arthur, porque ele pegava a bola, para a bola, senta e toca, recebe de novo, ele retém. E isso é que oportuniza que os demais respirem, que todo mundo vá para o lugar, que tu arrume a marcação. E o Grêmio não tinha, o Grêmio estava desarrumado, porque ele recuperava a bola, o Kahneman, o Jeromel, que fizeram uma bela partida, os 2, rebatiam a bola e voltava de novo o Flamengo. Deixa eu deixar uma pergunta meio cabeluda no ar, e aí a gente responde depois do intervalo. O Renato está se desgastando com os jogadores. Ontem o Diogo Rossi, da Rádio Grenal, obteve uma gravação do Renato gritando com os jogadores, xingando os jogadores e tudo mais. Na entrevista ele deu letra de novo. Já tinha dado na passagem anterior contra o Vasco da Gama. O Renato está se desgastando. E eu não vejo isso como muito perigoso agora, porque também tem uma outra informação de que o Grêmio vai pagar quase 30 milhões para os jogadores de prêmio, enquanto que o Corinthians prometeu 30%, o Flamengo ofereceu 30%, que dá 18 ou 15, né, dependendo da quantidade de fases que vai jogar e tal. E o Grêmio não, o Grêmio se fala em quase 30 milhões. Eu não sei se é o Renato, que é o chefe da negociação, ou se são os jogadores. Claro que é um grupo campeão da América, um grupo valorizado e tal, tem cascudos. Mas preocupa isso até que ponto, na tua opinião? Eu já dei a minha aqui, que não vale nada, vale a opinião do convidado, Ayrton Ruschel. Mas eu acho que ainda, em função da grana, não preocupa. Mas e se não der a conquista da Copa do Brasil, que a grana é maior? Aí, quando a grana for menor na Libertadores, e quando já pode haver um semi-desespero para conseguir ser pelo menos 4º no Campeonato Brasileiro, como é que fica? Fica estável a relação? Já voltamos. Um apanhado geral do noticiário de ontem e de hoje, depois o Ruschel vai nos responder sobre a situação do Renato e essas divergências aí em relação ao jogo contra o Vasco e agora contra o Flamengo. Com um gol sofrido no último minuto, aliás, no último chute, né? Grêmio empatou em 1-1 com o Flamengo ontem na Arena, partida de volta das oitavas, dia 15, no Maracanã. Everton deixou o campo mais cedo ontem com desconforto muscular. Jael sofreu torção no tornozelo, mas o Jael ficou até o fim, né? Marcelo Groi terminou a partida com dores na panturrilha. O trio será reavaliado hoje à tarde. Estão fora da partida de sábado contra o mesmo Flamengo pelo Brasileirão e já são dúvidas, né? Porque tem jogo terça-feira contra o Estudiantes pela Libertadores da América e quem sabe esse jogo seja
tão decisivo quanto o de ontem, ou até mais, porque é lá fora, não pode fazer feio. Tá bem que o Estudiantes mudou 8, que caiu de qualidade, que não vem bem o Estudiantes, mas tem que passar pelo Estudiantes, né? Tem que jogar as 2 partidas. Tricolor recebeu nova proposta do Cagliari da Itália no valor de 4 milhões de euros pelo zagueiro Kahneman. Isso também não é bom, né? Ficar toda hora falando e entra e sai, o jogador adorou a Itália, passou férias lá, e aí oferece um caminhão de dinheiro para o jogador, oferece pouco dinheiro para o Grêmio já vai melhorar o salário dele, vai passar, eu já estou dando essa notícia há horas, vai passar de 280 para 450, vai ficar no segundo grupo de maiores salários do Grêmio. Direção gremista afirma já ter negado a investida. No Inter, Colorado volta a campo na próxima segunda-feira contra o Atlético Mineiro em Minas. Zeca não participou do trabalho tático hoje pela manhã no CT Parque Gigante. O jogador apenas aprimorou parte física e deve estar à disposição para a partida. D'Alessandro treinou no time reserva, pelo menos no esboço, na distribuição da tática dentro de campo. Ele não aparecia entre os jogadores que compunham a base titular. Coisa que eu disse aqui também. D'Alessandro dificilmente vai jogar como titular nos jogos fora do Beira-Rio. Em princípio, joga todos no Beira-Rio, dependendo da circunstância. E está se confirmando. Vitor Cuesta também não participou das atividades, mas não preocupa. Com lesão muscular, Charles será desfalque por pelo menos 3 semanas. E após, olha só o que é isso aqui. 5 jogos e 4 derrotas, o Botafogo demitiu o técnico Marcos Paquetá. Mas quem contrata o Paquetá já sabe que terá que demitir. Só que depois de contratar 5 jogos, lembrou o caso Paulo Roberto Falcão. Tomara que não aconteça com o Botafogo o que aconteceu com o Internacional, porque esse negócio de ficar demitindo o técnico a Bangu e vai voltar, parece que o Jair Ventura, para o Botafogo. Aí é a capa da gaita, né? Que é um entra e sai, são as mesmas carinhas. Copa do Brasil ontem, Santos perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0, estreia do Cuca comandando o Santos. Grêmio empatou com o Flamengo em 1-1. Corinthians 1, Chapecoense 0. Hoje tem Bahia e Palmeiras às 19h15. Ontem, pela Copa Sul-Americana, aí que se decretou a saída do Marcos Paquetá. Nacional do Paraguai 2, Botafogo 1. E hoje tem São Paulo e Colón às 19h30, Fluminense e Defensor às 9h45 da noite. Está passando aí o recado do seu Wilson, da FAC, materiais de construção, do alicerce ao telhado, tudo com a FAC. Materiais de construção, liga para o seu Wilson aí, tá o número na tela, já voltamos. Muito bem, o Tite esteve na Arena ontem, né? No mês que vem teremos jogos contra Estados Unidos e México. É um eterno recomeço e que o Tite tire proveito disso. Ontem observou e vai continuar observando durante o Campeonato Brasileiro. Mas ficamos devendo a resposta de Ayrton Rusch. Que eu tive a oportunidade, vou lembrar aqui para os mais jovens, e é sempre uma homenagem aos mais jovens, né? O Grêmio teve um caso célebre, que foi em 1984, disputando um bicampeonato da América, e era bi porque era em sequência, o Grêmio havia sido campeão em 83, e em 84 foi para a final com o Independiente, e os jogadores no vestiário resolveram discutir o bicho. Esse caso ficou famoso. Eu, quando fui ser dirigente, quase 10 anos depois, tive a preocupação, como gremista, de procurar os envolvidos, né? Falei com os dirigentes da época, até porque estava trabalhando na vice-presidência de um deles, né? Depois fiquei amigo pessoal. Era o presidente Galia, né? Era o presidente Galia. Depois tive a felicidade de ser amigo pessoal, me tornar amigo pessoal do De Leon, né, que era quem representava os jogadores. Mas o que a linguagem comum, lógico que não vou trazer confidências aqui, mas o que ficou em comum é de que ali não era hora de discutir. Não é hora de discutir. Então, tu tens que combinar isso antes. Então, uma coisa está correta. Tá? Foi discutido o valor antes. Se a direção concordou, e eu confio muito no Guerra e no Duda que estão lá, que são pessoas que zelam pelo clube, são gremistas da melhor qualidade, gremistas que zelam pelo clube, essa é a palavra mesmo. Então, eu não sei os valores, mas se eles acertaram, resguardou os interesses do clube. E está acertado. O que pode causar, que aí eu também não posso deixar de lembrar o jornalista,
que tu és e que tu fala, é que quando tu premia tão alto uma competição e está disputando as outras, né, que não te rendem a mesma coisa, aí o jogador começa a fazer a escolha. E isso é perigoso. Isso eu não sei como o Duda e o Guerra vão superar esse problema, mas isso sim eu considero um problema. Eu, para jogar, para chutar essa bola para cá, eu ganho 10, e para chutar essa bola para cá, eu ganho só 1. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhado no vestiário. Deixa eu mandar um abraço para o Ganser Duarte, da Vila Nova, condomínio Cristalzinho, lá no Acesso A. Hoje ele foi lá me conhecer, lá na Rede Pampa. Fiquei muito feliz. Outro que veio de Campo Bom para nos conhecer foi o Agnaldo Santos. Ele te diz árbitro lá, não sei se apita alguma coisa, mas... Você é ladrão também, né? A gente não sabe se ele é ladrão também, né? Ambos são colorados, o Agnaldo lá de Campo Bom e o Ganser Duarte, e dizem que assistem o preliminar, por isso aquele abraço para eles aí. Tem participação aí? Ah, não, mas e o Renato? Você acha que tem alguma instabilidade já? Que influencia no relacionamento? Sobre o Renato, eu quero Só dizer... falou do bicho, deu uma volta e meia. Não, porque isso me impacta muito. Eu estava naquele 1984, Maurício, as coisas são importantes como elas impactam na tua vida, na tua história, né? O Grêmio ali tinha criado um ciclo virtuoso. Tu vê porque ser campeão do mundo, não que agora seja mais fácil, mas naquela época, nós éramos um canto do Rio Grande do Sul aqui, né, Rec? Em 1983, e o Grêmio estava disputando um bi da América com um papão de títulos, que era o Independente, que até hoje ninguém passou o Independente no número de Libertadores. E o Grêmio tinha aquele time que era uma máquina, e tinha mantido todo o time. E aquele foi o último título do Independente, sabia? Foi aquele dia. É o sétimo, né? Uma praga. Não ganhou mais nada. Então, aquilo me impactou muito, e logo depois começou essa história, vazou essa história da briga que veio no vestiário, manda, consulta o presidente, passa para o de finanças vai para o diretor de futebol, e aí deram a resposta para os jogadores ainda antes de entrar em campo. O Grêmio perdeu de 1-0 no Olímpico e depois acertou o bicho, foi jogar na Argentina e foi 0-0, para tu ver como era bom esse time do Grêmio, que foi lá e não perdeu para esse Independiente lá. Mas tem, essa aí tem duas Eu não estou fugindo, Rec, eu só queria ilustrar para que o nosso telespectador ele possa... Mas tu sabe a outra parte da história, né? Eu sei toda a história, Rec. Que o China contou aqui, o De Leon também, que deram uma fita no jogo do Independiente, que era o time reserva do Independiente, diz que eles riam na concentração. Ah, não, nós vamos passar o carro aqui e lá. Só que o Samuel Ratinoff, que era o que acertava as excursões de Grêmio e de Internacional na Europa, passou esse cachorro aí, não por querer. Passaram nele e ele passou nos jogadores do Grêmio, diz que eles riam na concentração. E, esse timinho aí nós vamos atropelar. E aí fizeram a filmagem do jogo errado. Perdemos 1-0 com o gol do Burro Chaga, que viria a ser um artífice depois da seleção argentina, né? Que viria a ser depois campeã com o Maradona, ele foi parceiro do Maradona. Mas eu não vou fugir do teu assunto, Renato. A maior virtude do Renato é exatamente ser um gerenciador de vestiário. Tá? Porque eu até acho que hoje uma comissão técnica era composta dos táticos, dos analistas de resultado, analistas de movimentação. Esses dias eu vi a entrevista do Groi, o Groi disse que quando vai bater um pênalti, ele já sabe que o cara bate 20 do lado direito, 15 do lado esquerdo, que ele é alimentado. O futebol está muito científico hoje, mas o que ninguém consegue trazer para a ciência é comando de vestiário. Quem tem, Rec, e quem não tem, não vai ser nos livros que vai encontrar. E o Renato tem isso. Tá? O que pode estar acontecendo, e esta é a questão, o Renato já passou de 2 anos, e a administração dele é muito personalíssima. O que é personalíssima? É ele mesmo, ele que vai para o embate, ele que resolve, ele que chama o jogador, ele que resolve até problema particular, encaminha a solução. Então, lógico que isso traz um desgaste natural dessas relações. Funciona só no Grêmio, Renato? Porque a gente está especulando o Renato da seleção brasileira. Pouco tempo se especulou no Flamengo. Nesses clubes, ele conseguiria fazer isso e com tão bom resultado como ele faz no Grêmio? Em clubes até eu imagino que sim, Rec. Na seleção, que é um pouquinho diferente. Na seleção hoje... Só enfiaram o Parreira em cima do Filipão. A seleção hoje são CNPJs, né? São jogadores que chegam com o seu entourage, para tu chegar no jogador, para tu ter uma conversa com ele, para tu fazer ele comprar a tua ideia. Ele tem que primeiro te aceitar, senão nós vamos aceitar. O REC, tá, vamos aceitar o REC, aquele grupinho que manda. Sabe que uma seleção tem 4 ou 5. E eu presto muita atenção, REC, sugiro isso aos que
gosto do futebol, sempre ouço os jogadores antigos, porque eles vão hoje participar dos programas, eles entregam como funciona, e na verdade eles cansam de dizer, não, nós recebemos aquele técnico, aquele nós derrubamos mesmo, porque nós não gostava, porque ele não fechava, ele não era do grupinho. Então hoje... E o Ayrton Russo hoje é nosso colega lá na Rede Pampa, é jornalista tanto quanto nós. Estamos na linha de tiro junto, né? Não. Estamos na linha de tiro junto. Então, essa questão ela é muito importante. Então, o Renato tem esse domínio. Resta saber, volto a dizer, o Grêmio tem 2 diretores de futebol, e o Deco também, me esqueci do Deco, que faz um trabalho lá diuturno dentro do Grêmio, é a composição do departamento de futebol do Grêmio, que é muito competente. Então, eles têm que aferir. Agora, me parece que o Grêmio, em relação a si mesmo, decaiu. O Grêmio não conseguiu repor, estão envelhecendo os que lá estão, né? O grupo está ficando mais velho e o Grêmio não conseguiu trazer essa coisa. E isso causa... Veja a primeira briga do Renato há 2 semanas atrás. Exatamente, ele cobrou intensidade, ele cobrou marcação, ele cobrou chute a gols. Ontem ele cobrou exatamente que o Grêmio conseguisse reter a bola, quando era visível que os jogadores do Grêmio só conseguiam livrar-se da bola. Vamos ver os lances ou a coletiva antes do Renato. Vamos ver e ouvir o Renato, então. Renato, e esse gostinho, ele fica justamente porque quando a gente passava para cá, dava para ouvir o seu discurso muito forte com o grupo de jogadores e em dado momento do que a gente pôde ouvir, você disse, será que era tão difícil segurar a bola lá na frente? Faltou segurar, faltou um pouco de inteligência? Não, o que eu falo para eles é eles usarem a malandragem. Você vê que no momento que o quarto árbitro levanta nos descontos a placa, é hora de segurar a bola lá na frente, para a gente não correr risco. Então, foi isso que eu estava conversando com eles. Mas também, vendo ali, né, que o próprio Jair estava com o tornozelo muito inchado, e o jogador com o tornozelo inchado fica difícil. Então, a bola ia e voltava. Então, faltou um jogador, sim, segurar a bola lá na frente, para que a gente pudesse cavar uma falta, um lateral, um escanteio, qualquer coisa, para a gente poder respirar e segurar a bola na frente e acabasse o jogo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, principalmente devido ao problema do Gel. O Jael que teve problema de tornozelo e em vários momentos na coletiva o Renato referiu isso. E aí aquela história, né, Ruxo? O Jael poderia segurar 2 zagueiros ou um volante do Flamengo, o Cuéllar e tal, podia atrapalhar o Cuéllar, porque eu acho que ele não sentiu isso no André, porque muita gente está surpresa. Mas por que ele tirou o André? Não, isso aí já está planejado. Ou o André corresponde no primeiro tempo, ou vai sair. Isso aí não... E o André não teve uma atuação satisfatória para se dizer, não, ele tinha que ter ficado em campo. Pelo contrário, né? É difícil defender. Tem razão. O André não vem... Não, o André, em relação... Vai falando, Rogério, nós vamos vendo dos lances. Mas já... Isso. Em relação a ele mesmo, o André ontem fez a melhor partida dele, em relação a ele mesmo. O que não significa tanto. O que não ser mais longe do que se espera dele, porque eu acho que não houve quem não fosse a favor da contratação do André, né? Todo mundo dizia que caía como uma luva nesse esquema do Grêmio e tudo mais. Pela sua movimentação, pela retenção de bola, porque ele é um jogador técnico, né? O Groi mostrando a sua fase. O Groi continua... O Groi tem que ser convocado. Se vai ser titular na Copa, não sei, mas o Groi continua da mesma maneira. O Cássio já tomou o periquito dele lá. No mínimo para a Copa América ele tem que ser convocado. E o Cássio, se a gente fizer a média dos franguinho que ele está tomando. Exatamente. E o Groi mantém uma regularidade. E que é espantoso, torcedor. Eu tomei acesso a semana passada, a média. Me deram uma estatística de 33 jogos com 13 gols. Isso é fora de qualquer padrão. É um gol a cada 3 partidas. É um gol a cada 3 partidas. E disputando só competições importantes. Não é aqueles amistosinhos, aqueles que a gente ficava, né? Aqueles mata-mata ali, que não rende nada. Não, é só disputando jogo importante. Então, se torna mais extraordinário ainda. Incluindo-se aí 3 Grenais, 4 Grenais, na verdade. 4 Grenais. 4 Grenais. Quer dizer, enfrentamentos com o Flamengo, com São Paulo. É bem acima de qualquer média plausível, né? Mas eu ainda vejo... Essa jogada foi bonita aí, ó. Que jogada do Léo Moura aí, ó. Que primeiro tempo do Léo Moura, né?
para aqueles que gostam de Léo Moura ele troca passe com o Ramiro. Para aqueles que gostam de questão tática, eles têm que olhar a movimentação. Primeiro a troca do Ramiro, da bola do Ramiro com o Léo Moura, e aí o que é um centroavante puxar para o primeiro pau e os dois zagueiros acompanhar. E o Luan, há uma câmera que faz a movimentação dele recuando para fugir da marcação. E aí, ao invés de alçar a bola, o Grêmio trabalhou a bola. Trabalhou a bola. Claro. Então, esse é um gol de treinamento, esse é um gol de virtude. Jogada ensaiada. É um gol de virtude, né? Lógico, uma jogada muito bonita. Aqui, Rec, essa é o que eu digo, ó. Do Diego, né? Do Diego. Olha, o jogador mais próximo dele está 2 metros. Se ele tem um palmo a mais de tamanho... Exatamente. Ele não cai no cabeceado. Ou se ele está um passo atrás, né? E aí o gol. E o gol que, por uma ironia do destino, meus 2 craques na jogada e o menino consegue antecipar, os 2 zagueiros ali, a mostrar toda a virtude desse menino de 17 anos, né? Que vai ser outro... Mas aí que tá. O Flamengo tem menos medo de lançar os meninos, porque aqui a gente sempre acha que não está pronto. O Guilherme Guedes não está pronto. O Matheus Henrique não está pronto. O Patrick, para colocar um do Inter, não está pronto. O Ronald é pequeno. Sempre tem um problema com os jogadores. Né? E como é que é? O Zé Aldo, chegou agora do Palmeiras. O Sarrafiori tem que ir primeiro para... Tem que se adaptar primeiro. E muitos, eu ouvi de vários gremistas aí nas últimas horas afirmando que o grande problema foi justamente esse. O Grêmio até tem jogadores da sua base no banco, mas eles não são as primeiras opções para entrar. Vamos olhando os lances outra vez, enquanto o Ruschel vai falando, porque o Ruschel chamou a atenção para aquela parte tática, como a gente não separou o gol em si, mas vamos ver. Vamos olhando. A câmera vai mostrar. Vejam a movimentação do centroavante que corre para o primeiro pau, que ele é a orientação, e para os 2 zagueiros colocam ele. E o Luan foge da bola. Vamos esperar. Vai chegar logo aí. Vai chegar o lance. É lindo. Mas já vai falar dessa questão. Para quem acha que o futebol é só tática, que aliás, que o futebol não tem tática, o futebol é só pegar a bola e os melhores se resolvem, não. Tem treinamento. O futebol é muito mais tática do que pegar a bola. Né? Exatamente. Mas e os meninos... Em relação aos meninos do Grêmio, e o Grêmio está perdendo porque é muito mais fácil tu lançar jogadores num ciclo vitorioso. O Grêmio está num ciclo virtuoso de vitórias e é um momento para tu lançar jogadores, né? E tem jogadores pedindo passagem. O Jean-Pierre é um menino que cada vez que eu vejo eu me impressiono com ele. O Matheus Henrique é outro menino que entra como se não tivesse Parece que nasceu pronto, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas por mais que seja o período ideal para lançar jovens, é também o período que a torcida tem menos paciência porque a baliza reguladora está mais alta, né? Acho que agora é o gol, hein? Quer ver? Já. Acho que foi depois dessa defesa aí. Depois desse cruzamento aí. Ali foi muito susto. Agora a jogada do gol, a troca de passes dele. Olha, o André corre para trás e o Luan foge do zagueiro que tá e vai para trás. O André puxa, o André tá ali com a chuteira laranja. Ele passa a primeira trave. Olha o André e o Luan foge do zagueiro. Olha lá. O Luan dá 3 passos para trás. Lado a lado e um dispara, né? Isso é uma movimentação. Um para frente e um para trás. Isso é treinamento. E tanto é jogada ensaiada que vocês podem ver o passe do Léo Moura, ele é em direção à marca do pênalti. E o Luan, um passo atrás da marca do pênalti, pega a bola. Muito bem. Está de bom tamanho aí, a gente já viu os lances, era apenas para situar aí no campo de jogo que o Ruschel estava falando aqui. Deixa eu falar, o Ruschel está com muito, né? É verdade. Pode comprar lá. Falando de serviço? Contratar. De serviço. Contratar o serviço da Madelomba e tem muitos terrenos, né? Muitos terrenos para construir casa? Compra um terreno, ou se tiver já o terreno, entrega tudo para Madelomba e Construlomba, vamos fazer um empreendimento, casas e construção. Casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Especialmente as de madeira são financiamento direto, as de alvenaria no Minha Casa Minha Vida. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Há pouco ainda estava falando por torpedo aqui com o nosso Hélio Coimbra. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048, pode ligar logo mais, ou liga agora para o plantão. O plantão é permanente. 51, se você liga de fora da Grande Porto Alegre, ou direto, 98631-7709. Fale com o Fernando agora mesmo. Visite o site Madelomba Casa e Construção sem o cedilha, sem o tio.com.br.
Uma casa mais bonitinha que a outra, olha só. Como são bonitas as casas, bem planejadas, aberturas de primeiríssima qualidade, bem arejadas, bem trabalhadas. Com acabamento muito bom. É show de bola. E essas aí são casas que já foram construídas e você pode buscar uma ou igual ou parecida, né? Aí, ó, a própria casa mesclada, né? De alvenaria com madeira, muito capricho, muito bom gosto, né? Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Ou envie e-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu aqui na nossa Ubra TV e ganha mais 10%. É um plus de desconto. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. Hoje o Alexandre, que esteve aqui ontem... O Alexandre Maier. O Alexandre Maier disse que tinha uma convenção para ir hoje lá no Embaixador. Tem espaços generosos, amplos, bem arejados e garagem, né? À vontade. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br, fala com o seu Wilson, vai fazer o melhor negócio. Seu Wilson que manda prender e manda soltar aqui na cidade de Canoas. O futuro do Grêmio passa por uma classificação, essa contra o Flamengo, que agora virou uma questão de honra, de desafio, ou passa por eliminar o Estudiantes? Na verdade, não tem nem comparação de competições. Uma Libertadores da América te dá o mundo, né? A Copa do Brasil te dá um título e um bom retorno financeiro. Então, a Libertadores continua sendo o foco habitual. O Grêmio não pode imaginar que vai ganhar todas as competições. O que ele não pode é sair desarrumado de uma competição. E agora me explico, porque eu acho que essa tua pergunta é o que tu mais querias ouvir a resposta. Desclassificar-se de uma competição é do jogo. Sempre num mata-mata, um cai e um fica. O que tu não pode é sair dali desarrumado. O que é desarrumado? É tu chegar à conclusão de que está tudo errado. Desacreditado. Que o time não serve não mais. Não pode bagunçar a casa. Exatamente. Isso então, custou 15 anos eu espero? Exatamente. O que eu espero? O jogo será difícil, mas está igual, Zé. Se o jogo terminar como começou, vamos para os pênaltis. Parece que o Flamengo ganhou de 3-1, 4-1. O Flamengo não está festejando nada. O Flamengo não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. A competição não tem mais gol qualificado. Então, o jogo lá inicia com os dois indo para os pênaltis. Então, o que eu quero? Que se o Grêmio não conseguir passar, lógico, primeira classificação, mas que o Grêmio saia com a sua estrutura incólume, porque a Libertadores ainda é o objetivo maior. Pela média de idade alta que você destacou ao longo do programa, a parte física te preocupa? Me preocupa muito e alguns ajustes, né? Por exemplo, qual o mistério é que o melhor volante do Campeonato Brasileiro de 2016, que está no Grêmio, nunca mais conseguiu jogar? Michel. Uma lesão que era grau 2 virou grau 3. Não, eu não sei que lesão, mas não termina nunca. Esse menino não estava disponível ontem, Henrique. Esse menino, melhor, pelo amor de Deus, ele é um jogador com vigor, com imposição da bola alta, um passe muito bom. Então, essas respostas nós temos tempo para trabalhar. Valeu, obrigado, senhor Ayrton Ruschel. Sempre grande uma honra. Advogado e grande Sempre jornalista. Valeu, obrigado, Maurício Freitas. Às 19 horas tem mais, vamos debater bastante, né? Essa questão do Grêmio, do Internacional, da Alessandro, as declarações do Renato e tudo mais. E técnico é uma profissão bem estável no Brasil. Hoje é uma boa profissão para você. Pode durar 5 jogos. Já diria o Paquetá. Até às 19. Até às 19.